Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. E se você precisar de aulas particulares de Química, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição deste vídeo. Vamos à resolução dessa questão, que diz o seguinte: calcule a molaridade da solução obtida pela adição de 250 ml de uma solução de ácido sulfúrico H2SO4 com uma concentração de 2 mols por litro e 800 ml de uma solução de H2SO4, só que com 0,1 mol por litro de concentração. Bom, observe o seguinte: a gente vai fazer uma mistura de duas soluções e a gente quer uma molaridade, a gente quer a concentração molar dessa mistura. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro vamos entender o que a gente tem aqui. A gente tem um recipiente que dentro dele, eu vou falar o primeiro aqui, a gente tem 250 ml de uma solução de ácido sulfúrico, né? Então vou marcar como se isso aqui fosse 250 ml, vou chamar isso aqui de volume 1. Embora aqui não vá ser bem uma diluição, tá? A gente não vai utilizar aquela fórmula de M1V1, M2V2, mas eu vou colocar V1 só para indicar que a gente tem aqui duas soluções, tá? A primeira solução vai até essa letra I que eu cortei no meio aqui. Então, o volume 1 ele é de 250 ml. Se a gente for converter para litro, você pega o 250 ml e divide ele por 1000. E você vai precisar converter pela fórmula que a gente vai acabar utilizando aqui. Então, o volume 1 ele é igual a 0,25 litros. Dentro desse recipiente, a gente tem um ácido, que é o H2SO4, o ácido sulfúrico. E temos uma concentração molar desse ácido que é de 2 mols por litro. Esse emissão significa que temos 2 mols para cada litro do ácido. Agora, a gente tem um segundo recipiente, e neste segundo recipiente nós temos um volume um pouco maior, bem maior, né? Um volume de 800 ml. Então, nesse segundo recipiente, o nosso V2 é de 800 ml. E quando a gente converte para litro, novamente devemos dividir por 1000 esse volume. E vamos chegar num volume 2 igual a 0,8 litros. A concentração molar do ácido também é ácido sulfúrico, tá? H2SO4. Nesse segundo caso, é de 0,1 mol por litro. Bom, o que a gente consegue descobrir sobre sobre esses dois sisteminhas aqui, com esses dados que nós temos? Nós conseguimos descobrir, por exemplo, o número de mols que a gente tem de ácido sulfúrico nos dois casos. Isso vai ser importante porque como que a gente calcula a concentração molar? A concentração molar ela tem uma fórmula que é número de mols dividido pelo volume. Se concentração molar é número de mols dividido pelo volume, então se eu sei o número de mols dos dois recipientes e eu sei a soma dos volumes dos dois, é fácil encontrar a concentração molar final, que vai ser a soma de tudo que a gente tem aí, ó. Vamos imaginar o seguinte: primeiro, eu vou calcular o número de mols nos dois casos. Então, eu vou colocar aqui, ó, calcular o número de mols, que é a quantidade de matéria, e aqui também calcular o número de mols. Como que a gente vai fazer o cálculo do número de mols? A gente pode utilizar a própria fórmula da concentração molar. A concentração molar é igual ao número de mols sobre volume. Para achar o número de mols, eu vou deixar ele isolado, jogando o volume para o outro lado da equação. Assim, nós teremos o número de mols, que é concentração molar, vezes o volume. Para lembrar, o número de mols ele é medido na unidade de mol, a concentração molar é medida em mol por litro, e o volume ele é medido em litros. Quando a gente faz a multiplicação da concentração molar pelo volume, esse litro aqui corta com esse litro e só fica a unidade de mol, tá? Então a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Vou passar a fórmula para baixo. Número de mols é igual à concentração molar que a gente tem no primeiro recipiente, que é de 2 mols por litro, vezes o volume, que é de 0,25 litros. Então nós temos aqui 2 mol multiplicado, na verdade 2 mol por litro, multiplicado por 0,25 litros. Bom,
2 vezes 0,25 vai ser igual a 0,5. O litro vai cortar com o litro, como dissemos acima, né? E vai ficar apenas a unidade mol. Então, a gente tem um número de mols de 0,5 mol de H2SO4 nesse primeiro recipiente, com essa concentração molar e com o volume que foi nos dado. Agora vamos fazer o mesmo cálculo, só que no segundo recipiente, onde a concentração molar é de 0,1 e o volume é de 0,8 litros. Então, nós temos aqui a concentração molar é igual ao número de mols sobre o volume. Vamos isolar o número de mols passando o volume, multiplicando lá do outro lado da equação. Então, teremos concentração molar vezes volume. Agora, vamos substituir na nossa fórmula os nossos dados. O número de mols é a concentração molar de 0,1 mol por litro, multiplicado por um volume que agora é de 0,8 litros. Então, nós temos o seguinte, o número de mols é 0,8 multiplicado por 0,1, o que daria 0,08. O litro corta com o litro, só fica a unidade de mol. Agora, nós temos 0,08 mol de H2SO4 no segundo recipiente. Então, aqui nós temos, vou chamar de N2 para falar que é o número de mols do segundo recipiente e N1 aqui, tá? O número de mols do primeiro recipiente. Para a gente encontrar a concentração molar final, o que a gente faz? A gente pega um recipiente final, um recipiente maior. Dentro desse recipiente final, a gente vai jogar o volume que a gente tinha do recipiente 1 e o volume que a gente tinha do recipiente 2. Então, volume 1, volume 2, né, que são 0,8 litros. Já vou deixar em litros aqui, e 0,25 litros. Esse com concentração 2 mol por litro e esse com concentração 0,1 mol por litro. Vamos jogar as duas soluções aqui dentro. E lembrando que as duas são de ácido sulfúrico, tá? Então, aqui nós vamos ter H2SO4, vamos ter um volume já conhecido, né? É só a gente somar esse volume de 0,25 com o volume de 0,8, para a gente ver qual que seria o volume final aqui. Então, vamos fazer essa soma. 0,25 mais 0,8 ou 0,80 vai dar 5, 8 com 2 dá 10. Opa, desse 0 aqui sobe 1. 1 mais 0 vai dar 1, né? Então, vai dar 1,05 litros, tá? Então, o nosso volume final, ele é igual a 1,05 litros, tá? E a concentração molar final, ela vai ser de quanto? Não é simplesmente jogar as duas e somar aqui dentro. Então, a gente vai dizer que a gente não sabe quantos mols por litro a gente tem aqui. Mas a gente sabe o número de mols que a gente tem. O número de mols total é o N1 mais o N2. Ou seja, se você pegar o número de mols que você tinha, ó, o número de mols total, um Tzinho aqui, vai ser o 0,5 mais o 0,08. Vamos fazer essa soma, 0,5 mais o 0,08. Somando esses valores, vai dar 8, 5, 0,58, né? 0,58 mol. Bom, temos aqui o número de mols total, temos aqui o volume final, ou o volume total, que dá na mesma. Então, para encontrar a concentração molar final, é só a gente utilizar esses dois dados. A gente pode fazer a seguinte fórmula, ó, concentração molar, ou molaridade, né? Molar, que é medida em mols por litro, ela vai ser igual a concentração molar, é número de mols pelo volume. Concentração molar final vai ser o número de mols total, que é de 0,58 mol, multiplicado, não, aqui é dividido, né? Dividido pelo volume de 1,05 litros. Bom, 0,58 dividido por 1,05 vai dar um valor de 0,55 aproximadamente. Então, a concentração molar final, né, que é de toda a solução, vai ser de 0,55 mol por litro. E aqui terminamos a resolução dessa questão. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau.